Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 29ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje no grande expediente há 13 itens. São 7 requerimentos para serem discutidos e votados e 6 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia são 14 itens e 5 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é um projeto que obriga as empresas de transporte coletivo daqui do município a colocar informativos dentro dos veículos, ressaltando que é permitido transportar animais e também colocando quais são as regras previstas em lei. Além disso, também pode ser votado um projeto que institui o Dia da Caminhada Flor de Lótus em Guarulhos. Então não deixe de conferir daqui a pouquinho aqui em plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 29ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos assessores aqui presente, a assessora. Boa tarde também, o que eu gostaria de dar boa tarde especial às vereadoras e os vereadores e dizer que hoje eu tenho uma notícia muito boa, porque a taxa do desemprego no Brasil, nesse trimestre encerrado em abril, foi de 7,5%. Este é o menor nível de desocupação desde 2014. Então, eu não poderia deixar de dar os meus parabéns ao presidente Lula e dizer que é fundamental essa questão da empregabilidade. Dizer que, infelizmente, ainda temos 8 milhões de pessoas procurando emprego, mas é auspiciosa essa notícia de que a taxa bateu recorde em relação a 2014. Parabéns, presidente Lula, isso é fundamental. A outra questão que eu queria dizer para vocês é que eu estou muito acompanhando a questão das cidades que apresentam maior risco de desastres extremos no Brasil. Segundo a CEMADEM, no Brasil, tem 1.942 cidades em situação ou de deslizamento de terra, ou de enxurradas, ou de enchentes, né? Então, é muito importante, nós estamos assistindo o drama de Porto Alegre, mas, independente do drama de Porto Alegre, aqui em Guarulhos, com uma chuvinha que teve ontem e anteontem, o rio Baquirivu removeu praticamente uma ponte, e eu gostaria de deixar bem claro que eu já estive em Brasília, na Comissão de Transporte e Trânsito, para discutir a importância daquela ponte
que liga a João Jamil Jarife até o aeroporto. Eu defendo que aquela ponte, apesar de dela ter sido feita para o período de construção do aeroporto, que ela seja reformada e mantida para os trabalhadores do aeroporto, mais do que isso, também, principalmente, para ambulância e para carros. O que deve ser proibido naquela ponte são caminhões, ônibus, mas carro, ambulância, bombeiros, isso é fundamental. Então, eu convoco e gostaria, eu sei que vários vereadores estiveram comigo em Brasília, para nós levantarmos esse problema. Ali é uma questão de trabalho e uma questão também de sobrevivência, porque via ponte, mais rapidamente, pode acessar o Hospital Geral. Para concluir, eu gostaria de dizer que amanhã é um feriado de Corpus Christi. Várias cidades têm uma tradição muito bonita no Brasil. Isso é uma cultura que nós devemos prestigiar. Eu, como sou amante da cultura brasileira, gostaria de dizer da importância desse evento, que é religioso, mas que é também cultural. Bom feriado para todas e todos. E todos também. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente Ticiano Americano, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra presente aqui na galeria, senhores assessores e senhores vereadores que se encontram aqui presente. Bem, presidente, eu venho a essa tribuna porque a coisa mais feia é o pessoal começar com estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Vários candidatos agora falando de hospital público veterinário. Só que o hospital já vai ser inaugurado, já tem uma licitação. E o que acontece? Alguns candidatos colocaram agora várias vezes a história de abaixo-assinado para colher assinatura para o hospital público veterinário. Isso é um crime, isso é estelionato eleitoral. Como com a pessoa se candidata querendo chegar a essa casa com estelionato eleitoral? Então, mais grave é quando um candidato a prefeito participa de estelionato desse, o candidato do seu partido fazendo estelionato eleitoral, o nobre de um candidato a prefeito, cara sábio, ele sabe que isso é feio. Gente, nós temos que ganhar uma eleição com a verdade, não mentindo para o povo. Coisa feia, horrível. Gente, o hospital já é uma realidade. Não fique mentindo, fazendo o pessoal assinar um abaixo-assinado, porque mais nada é que um abaixo-assinado falso, porque ele quer o seu telefone, vai ligar para você depois, vai falar mentira para você, vai falar que ele trouxe ao hospital. Isso, para mim, é uma canalice. Isso é uma servergonhice. Isso é uma canalice. Hoje eu não vou expor o colega, mas a gente sabe, todo mundo tem sua rede social. Então estou preparando um negócio para mostrar
como que o poder, a pessoa acha que vale tudo, até com o estelionato. Gente, já pensou se a pessoa chega ao poder, se ela tem capacidade de fazer isso? Já imagina ela no poder? Meu Deus, que vai ser, hein? Que vai ser, se ganhar uma eleição, é capaz de fazer isso? Imagina pro poder. Gente, é um absurdo. É capaz de trazer a Juliana de volta. É verdade. É verdade, vereador. É verdade, concordo com a Vossa Excelência. Então, o povo tem que ser sábio. Pesquise. Não caia mais nesse golpe do hospital público. Não vão mais buscar a história de preencher assinaturas. Porque hoje a gente aqui tem uma ética de ninguém expor o colega. Mas tem hora que o colega mesmo se expõe. Daí fica triste. É difícil, né, vereador Lamé? Que o vereador Lamé estava até com o prefeito Lula, né, o vereador Lamé? É, um candidato a prefeito. Então, gente, vamos olhar a rede social de todo mundo. Vamos ver o que a pessoa publica. Gente, esse pessoal que publica mentira, não vote nele, hein? Se vai ganhar uma eleição e eles estão fazendo isso, imagina depois que chegar no poder, hein? Imagina quando chegarem no poder. Atentarem bem, presidente Tiziano Americano. A Vossa Excelência está vendo isso, presidente Tiziano Americano? O estelionato eleitoral em cima do povo guarulhense? Partindo daqui, presidente, é triste, né? É ruim de ver isso, né? Gente, não assine, nunca mais assinado, pois o Hospital Público Veterinário Gratuito é uma realidade. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente e quem nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos e pelos meios de comunicação via internet. Senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna pois eu já vim alertando essa casa há quase um ano atrás sobre o acesso da ponte do aeroporto ali na marginal do Rio Baquirivu, na João Jamil Zarif. E com documento oficial, fiz um requerimento pedindo informações sobre aquela ponte. E o que iria acontecer, qual é o tratamento, de quem é a responsabilidade. E está aqui na minha mão esse documento, que foi, inclusive, protocolado no dia 24 de novembro do ano de 2023, onde já existia preocupação com aquela questão do acesso da ponte do aeroporto, onde complica diretamente, principalmente, as pessoas que ali trabalham dentro da área aeroportuária. E eu vou falar aqui que são 6 questionamentos, mas eu vou falar o primeiro questionamento, que é no qual a gente questiona aqui a questão do município, perguntando de quem que é a responsabilidade por parte daquela ponte no qual foi fechada no ano de 2013, para o acesso aos veículos, e foi colocado aquele monte de ferro ali em cima daquela ponte. E o município deixa claro para a gente aqui que a responsabilidade daquele acesso daquela ponte é de competência da GRU Airport. Está aqui com o documento oficial, tem o requerimento, inclusive, nesta casa, com a informação. E veja, curioso que agora no último dia 27 de maio de 2024, a GRU Airport solta uma nota, que é onde corre por todos os funcionários e a população da cidade de Guarulhos, informando que a partir do dia 27/5, aquela ponte de pedestres do Rio Baquirivu, que encontra-se interditada por tempo indeterminado, devido ao risco de desabamento,
A gente já sabia que teria que ser removida pela questão da obra da macrodrenagem do Baquirivu, que isso é normal. Porém, ela deixa claro aqui que a Prefeitura de Guarulhos já foi acionada e mobilizada pelo restabelecimento desta passagem de pedestre. Veja, Guarulhos deixa claro que aquela ponte é de responsabilidade da Gru Airport. E a Gru Airport vem falar que a responsabilidade é da Prefeitura de Guarulhos. Se é de responsabilidade da Prefeitura de Guarulhos, nós iremos solicitar, conforme já até conversei com o secretário de obras, o senhor Francisco Caroni, irei conversar também junto ao prefeito Guti, para que o município, como está tendo aquela obra da macrodrenagem do Baquirivu, que a empresa do consórcio possa restabelecer aquela ponte de acesso, inclusive para veículos. Porque se é de competência do município aquela ponte, e se é Guarulhos que tem que fazer aquela ponte, então quem foi que colocou aquele monte de ferro em cima da ponte que é de competência do município de Guarulhos? Quem foi que colocou? Será que foi a prefeitura? Porque aonde eu tenho conhecimento, quem impede o acesso é a Gru Airport. Mas nós iremos cobrar para poder restabelecer aquela ponte de acesso no mesmo local, inclusive, em respeito aos funcionários, em respeito às pessoas, porque a Gru Airport não respeita ninguém. Não respeita os funcionários que ali trabalham, não respeita a cidade, não respeita essa casa, não respeita a Prefeitura de Guarulhos. Mas nós temos que colocar a Gru Airport no seu devido lugar. Nós iremos lutar para que seja restabelecida aquela ponte e que as pessoas ali que trabalham possam ter a dignidade, pelo menos, de no mínimo, poder ter o acesso de se locomover até o seu trabalho com dignidade. Porque hoje, tem muitos maridos e muitos pais que estão levando suas esposas, seus filhos, dando a volta, gastando quase que 1 hora de deslocamento para poder levar a sua filha, a sua esposa até o trabalho, onde gastava 15 minutos, está gastando quase 1 hora. Então nós não podemos aceitar e muito menos compactuar com isso. O requerimento está aqui comigo, quem quiser ter acesso à informação, faço questão, inclusive para a Gru Airport. Inclusive para a Gru Airport. Que Deus abençoe. Com a palavra, vereador Lamé. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Eu venho hoje falar aqui sobre a última votação importante que aconteceu nessa casa, que foi a semana passada, na última sessão, aliás, segunda-feira agora passada, sobre a isenção de IPTU para beneficiários do LOAS. Muitas pessoas me procuraram no escritório, alguns até me ligaram, achando que esse ano já podem ter a isenção. É importante informar, esclarecer, não só aos beneficiários, mas a todo mundo que tem alguém que recebe o LOAS e que tem algum imóvel para ser contemplado, que a lei precisa ser sancionada. A Câmara, os vereadores, fizeram a parte deles, aprovaram essa lei, que, na verdade, ela corrige uma distorção, porque aposentado e pensionista que ganha até 5 salários mínimos tinha direito à isenção de IPTU. E tem esse direito, mas precisa se inscrever. Precisa se inscrever no Fácil, ir lá no Fácil com documento, com IPTU, e se inscrever corretamente. Mas quem recebe o LOAS não tinha esse benefício. E a Prefeitura, esse ano, o ano passado e esse ano,
mandou um monte de cobrança de uma vez por todas, inclusive de anos anteriores que tinham sido não cobrados pela prefeitura e que a prefeitura, por algum erro administrativo, deixou de cobrar, mas quem recebe o LOAS achava que estava isento. Portanto, que fique bem claro, a isenção ela vale a partir do momento em que a lei é aprovada. A lei foi aprovada, falta a sanção do prefeito Guti. Como a lei é da autoria do próprio prefeito, embora a gente tivesse dado início à propositura, mas por questões constitucionais, como é uma iniciativa que implica orçamento e renúncia de receita, só o prefeito, pela Constituição, poderia... Para encerrar, vereador. Para encerrar, poderia apresentar a proposta. E é o que foi feito. Portanto, que fique claro que depois da sanção e a partir do exercício do ano que vem, a isenção de LOAS para os beneficiários começa a valer. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Magno. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao público que nos assiste pela TV Câmara. Boa tarde aos pares vereadores. Estou vindo nessa tribuna hoje, presidente. Eu vi aqui a palavra de todos os vereadores que subiram nessa tribuna e falaram nesse púlpito a respeito do fechamento da ponte de acesso da João Jamil Jarife. E também a semana que entrou agora, essa nossa segunda-feira que entrou, veio a ponte veio a desabar essa semana. Uma parte que dá acesso aos pedestres. E como nós somos moradores daquela região, sou vereador por Guarulhos, pela essa cidade tão linda, eu moro na região, tenho escritório na região, da região do Lenise, faço parte ali de toda a Grande São João, cidade soberana, e a gente sabe que ali naquela ponte de passagem de pedestres, no mínimo mais de 2.000 pessoas passam e trafegam por ela para ter o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Todos os dias, é a média entre 2 a 2.500 trabalhadores e usuários que vão até o aeroporto pegar os seus aviões, os seus voos. Então, há um mês atrás, 2 meses atrás, nem um mês, 2 meses atrás, eu estava falando, eu falei que várias vezes, só não cheguei a subir nessa tribuna, mas falei para várias pessoas da região que aquela ponte ainda ia ceder. E realmente cedeu, presidente. Realmente cedeu. Há um ano atrás, eu lembro que eu estive no Aeroporto Internacional de Guarulhos, fui falar diretamente com um dos diretores responsáveis da Agro Airport. Fiquei mais ou menos meia hora na sala do diretor, falando sobre essa situação do acesso dos pedestres e até mesmo de veículos pelo aquele espaço da ponte, que todo mundo passava por aquele espaço há anos atrás, quando a Infraero era responsável pela administração do aeroporto. E hoje, na mão da Agro Airport, não liberaram a passagem, somente para os pedestres. Novamente eu falo, fui falar há um ano atrás com o diretor, senhor Admilson, que é um dos diretores responsáveis
pela Gru Airport, Admilson, vereador, não é Edmilson, é Admilson. E ele é uma pessoa bem tranquila, bem sensata, me recebeu com muita educação, uma pessoa extremamente de um perfil de uma educação exemplar. Conversamos muito tempo e foi decidido, diretamente falando com o diretor, foi decidido que aquela ponte de acesso a pedestres e automóveis seria liberado somente a parte aonde se sucede os pedestres, o tráfego de pedestres. Então, eu conversando com ele e falei, por que não liberar a passagem de veículos e veículos de emergência? Aí ele ficou praticamente de me dar a resposta posteriormente da passagem de veículos. Mas até então, a ponte seria reformada, porque tem uma reforma agora sendo feita do Baquirivu, que é uma obra de macro drenagem que está sendo realizada, uma obra essencial, uma obra macro, não micro, para tirar e acabar com as enchentes na região. Então, para finalizar, presidente, eu já fiz essa reunião com o diretor da Gru Airport e ficou decidido que lá será feita uma passarela. Será retirada aquela ponte e será feita uma passarela em conjunto com a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Essa foi a resposta do diretor Admilson, da Gru Airport. Saí tranquilo de lá e com esperança, porque esse vereador foi até a diretoria, foi bem recebido, estou confiante que aquela ponte que desabou vai ser construído uma passarela posteriormente, para que 2.000, 2.500 pessoas, pais de famílias, pessoas que frequentam o aeroporto internacional, que tem que pegar seus voos, que trabalhadores que trabalham no aeroporto, sejam beneficiados. Eu tenho certeza, para encerrar, presidente, eu tenho certeza que essa obra será concluída. Esse vereador está fazendo parte dessa obra também, porque eu cobrei o secretário de obras também. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Eu só gostaria aqui de repercutir que nós tivemos, no dia de ontem, uma audiência pública aqui nessa casa, obrigatória da Secretaria de Fazenda, e nessa audiência pública os números são bastante preocupantes. Quero alertar essa casa que o que foi apresentado aqui é uma arrecadação do município em queda já há algum tempo, números que esta casa muitas vezes não tem atentado, mas temos aí dito aqui pelos o próprio responsável da Secretaria de Fazenda que veio a essa casa, que existe 400 milhões de reais de resto a pagar do ano passado para esse ano, que acumula o resto a pagar para 2025, vai ser muito maior que isso, pode beirar a casa de R$1 bilhão, inviabilizando qualquer ação nos 2 primeiros anos do novo governo. Relatou aqui também uma inadimplência de por volta de 500 milhões de reais na arrecadação do IPTU nesse último período. Relata também aqui na audiência esse responsável pela Secretaria de Finanças que o quadro de arrecadação tem tido uma queda, tem acentuado essa queda no último período e também colocou aqui de maneira preocupante que não existe uma segurança orçamentária da Prefeitura hoje para cumprir os seus compromissos. A gente já sabe que temos muitos
serviços essenciais da população que já estão deixando de acontecer por falta de pagamento dos prestadores de serviço na cidade. Então, quero reforçar aqui e relembrar, deixar gravado na ata dessa sessão, que nós estamos num momento muito ruim do ponto de vista da gestão financeira da cidade. A começar que o prefeito não troca de jeito nenhum a equipe que está lá na Secretaria da Fazenda, o que tem causado prejuízos enormes para o município, tem causado prejuízo. Coloco aqui em dúvida se o município terá condições de arcar com a folha de pagamento, em especial o 13º no último período, mediante esse quadro devastador que se encontra a cidade. Por falta de investimento nos servidores públicos, perseguição política àqueles que querem que a Secretaria de Fazenda faça o seu trabalho, que é o trabalho de arrecadar, de coibir qualquer tipo de situação que não leve os cofres públicos a receber o que é de direito. Então, afastamento de diversos servidores que já duram aí um período prolongado, sem nenhuma justificativa. Temos na Secretaria também uma situação de que o prefeito mantém lá uma equipe, na minha opinião, incapaz e incompetente à frente daquela pasta. Por final, eu quero fazer um alerta, ontem, inclusive, numa entrevista, num debate, falei sobre isso, que tem muita gente levantando o tema do IPTU, das conversas sobre o IPTU. Quero aqui deixar registrado que a Prefeitura de Guarulhos, o prefeito, contratou uma empresa que já está trabalhando para a apresentação de uma nova planta genérica de valores. Essa planta genérica a empresa já está trabalhando, porque o prefeito sabe que vai ter que submeter essa casa, essa nova planta, e vai ter que submeter essa casa, inevitavelmente, o reajuste de IPTU de forma desenfreada, porque jogou durante todos esses 8 anos, de maneira irresponsável, divulgando um congelamento que não existe. O IPTU, na sua face, continua sendo reajustado pelo seu indexador, que é o UFG. A UFG continua aumentando. Então, de maneira irresponsável, o prefeito está dizendo que está congelado. É mentira. O que ele está dando é desconto. E esse desconto termina agora. Termina em 2024. E o que vai acontecer? Ele já contratou, para fugir da responsabilidade do Tribunal de Contas e suas responsabilidades que podem alcançar a esfera judicial, ele contratou uma empresa para fazer a nova planta genérica de valores aqui do município. E essa planta é quem impacta diretamente no reajuste. Relembro os vereadores aqui para guardar o dia de hoje e guardar essa ata. Vai ficar de novo na conta de vocês uma medida impopular. Depois que terminar as eleições, a planta genérica já está pronta para mandar para essa casa. Está aguardando as eleições para mandar, para ficar na conta de vocês, o reajuste do IPTU para o período 25 em diante. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra, do PRTB. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Pessoal, eu acabo de chegar de uma ocorrência, mais uma situação, ao meu ver, gravíssima, que aconteceu ali no Ponte Alta. Hoje, especificamente, ao redor da escola Castro Alves. Um homem estava se masturbando no horário em que as crianças saem para tomar sol, para brincar. Isso aconteceu agora há pouco ali na escola Castro Alves. Recentemente, dia 3 de abril, outro homem fez a mesma coisa na escola Maleca, ali no céu do Ponte Alta. Eu estive lá, estive na delegacia, apresentamos a situação, conversei com o delegado, mas infelizmente esse homem acabou de sair de lá, pela porta da frente da delegacia, porque segundo as leis do nosso país, como o homem não atacou diretamente ninguém, como ele não feriu ninguém,
como ele não estuprou ninguém, então ele não pode ser preso em flagrante, nada disso. Saiu de lá tranquilamente. Eu quero apresentar essa situação porque eu quero chamar a atenção dos meus colegas que representam aqui as seguintes comissões. Comissão de Educação, não sei se tem alguém presente aqui da Comissão de Educação, a Carol está aqui, e a Comissão de Segurança Pública, e também chamar a Comissão da Criança e do Adolescente dessa casa, vereadora Carlinda Tinoco está ali, para nós chamarmos uma reunião com o secretário de Educação, com o secretário de Segurança Pública, porque existe um anseio, vereadora Janete Rocha Pietá, existe a Comissão das Mulheres também, obrigado por lembrar, porque existe um anseio dos diretores das escolas ali do Ponte Alta, porque foram 2 casos em um período muito curto, em uma distância pequena, em cerca de 500 metros de uma escola para outra, e está todo mundo lá assustado. Não só os pais das crianças, mas os profissionais também. Porque o cara de hoje, ele estava com uma faca, vereador Brinquinho, que tem um projeto de proteção às escolas, o cara estava com uma faca. Então fica todo mundo preocupado. Todo mundo fica preocupado, né? Os pais ficam preocupados, os profissionais das escolas ficam preocupados. E o cara saiu agora, do 7º DP. Eu saí de lá e ele saiu logo em seguida. Saiu logo em seguida. E aí, o que se faz? Os profissionais das escolas estão preocupados. E se esse cara voltar na escola? Então, quero chamar a atenção da sociedade guarulhense. Nós aqui, assim que acabar a sessão, vou chamar, não tive tempo ainda, acabou de acontecer, vou chamar o secretário de Segurança via comissão, o secretário de Educação, não sei o que pode ser feito, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Repito, o primeiro caso aconteceu no dia 3 de abril desse ano. E o outro caso aconteceu hoje, agora há pouco. A gente precisa tomar alguma ação no entorno das escolas, os 2 casos foram escolas municipais, no entorno das escolas municipais aqui de Guarulhos, porque é muito perigoso o que está acontecendo. A gente não pode esperar que aconteça uma tragédia para todo mundo se manifestar, para todo mundo apresentar suas condolências, sua tristeza, blá, 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 blá. Não, a gente precisa tomar alguma ação efetiva. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jorginho Mota. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito chato, e eu queria participação, queria dar uma parte para o presidente. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Presidente, aqui nesta Casa Legislativa, como que funciona o controle de acesso, os dados para o controle de acesso nessa Casa Legislativa? O senhor fala da visita na Câmara? Exatamente. A Câmara Municipal não faz cadastro de ninguém que entra, e sim pega os dados para ter o controle de quem está aqui dentro. Que tipo de dado, de informação? Nome e RG. Okay. Apenas para a segurança. Nome endereço, e RG. não? Nada. Nome completo, nada, essas coisas, não? Nada. Okay. Não é necessário nada. Só precisa informar nome e RG. Ok. E assim entra. Eu quero que fique registrado nessa Casa Legislativa, nos anais dessa casa, que esse vereador foi acusado de que teve um evento aqui dia 2 de abril, né, deste ano, e que este vereador teria utilizado do cadastro dessa Casa Legislativa para mandar uma correspondência para a casa de uma senhora no nome do filho dela, sendo que aqui nem o nome de filho pegam, né? Então eu estou sendo acusado, né, de ter usado o cadastro da Câmara. Presidente, os vereadores dessa casa, eles têm direito a mandar correspondências
Assim como eu mandei esse panfleto falando dos projetos de lei aprovado, falando do meu trabalho aqui na Casa Legislativa, para poder mostrar para a população e demonstrar para a população qual é o trabalho que nós estamos fazendo, os parlamentares podem fazer isso, presidente? Vereador, todo parlamentar ele tem direito a enviar correspondências. Ok. Tem um vídeo na internet... Prestação de contas. Exatamente. Tem um vídeo na internet, né, que uma senhora, uma munícipe fez, dizendo que eu teria mandado, pegado aqui o cadastro da Câmara e enviado uma correspondência para ela política. Essa está aqui, ó. Que fique nos anais dessa casa, isso não é uma correspondência política. Eu estou apenas cumprindo o meu papel. Aí vai a resposta, né, para todos os veículos de informação que perguntaram para mim. É importante esclarecer que todos os vereadores têm o direito regimental de enviar até 3.000 correspondências por mês. Resolução 385 de 2007, no artigo 6º, inciso 2º, até pela própria Câmara Municipal em envelopes fornecidos pelo próprio vereador, com o objetivo de comunicar aos cidadãos sobre suas atividades legislativas e iniciativas. A utilização desse recurso faz parte do nosso compromisso de transparência e prestação de contas à população que representamos. No caso em questão, as cartas enviadas tinham como único propósito informar sobre os serviços realizados e as medidas adotadas em benefício da comunidade, especialmente aquelas relacionadas ao apoio às crianças com deficiência, uma causa pela qual eu estou dentro e pela qual luto todos os dias. Para poder verificar especificamente como os endereços dessas pessoas foram incluídos em nosso mailing, precisaria de mais informações para consultar nossos registros. Garanto que nossos métodos de coleta de dados seguem rigorosamente a legislação vigente e são utilizados exclusivamente para fins de comunicação relacionada ao meu trabalho de vereador. Reforço que não houve qualquer utilização de dados coletados pela Câmara Municipal de Guarulhos, como o presidente falou, que aqui só se pega o nome e o RG, nem o sobrenome pega. Reforço que não houve qualquer utilização de dados coletados pela Câmara Municipal de Guarulhos durante o evento do dia 2 de abril para o envio dessas correspondências. Nosso gabinete mantém um cadastro atualizado de contatos que é constituído ao longo de nossa atuação parlamentar, incluindo interações diversas com a comunidade. Agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que façam necessários. O diálogo transparente e honesto com a população é a base do nosso trabalho. Presidente, eu só queria deixar retificado e deixar nos anais dessa casa, né, deixar registrado nos anais dessa casa, que a correspondência que nós mandamos, do qual nós temos direito, e que nunca utilizamos de nenhum cadastro da Câmara Municipal. Portanto, peço a essa senhora que está veiculando esse vídeo mentiroso, que retire esse vídeo da internet, gentilmente, e que busque mais informações, né? Que busque mais informações para que isso não vire um processo contra ela, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é coisa séria. E quando se brinca com esse tipo de coisa séria, pode se tornar um crime. Então, este parlamentar sabe muito bem o que está falando. Peço gentilmente, né? Ninguém é obrigado a receber nenhuma acusação que não tenha provas. Obrigado, presidente. Então, deixo aqui, né, a minha indignação
por tamanha situação. E dizer, presidente, só para finalizar, que é muito feio quando se usa dessas pessoas, né, principalmente de mães atípicas, para fazer manobra, para fazer política, para atacar um parlamentar. Né? Fique tranquila, né, quem está fazendo essas manobras, fiquem tranquilos, porque esse parlamentar não é do nível de vocês. Esse parlamentar não vai fazer o que vocês fazem, porque esse parlamentar trabalha de verdade pela causa. Esse parlamentar aqui não está aqui por dinheiro. Obrigado, presidente. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra o senhor Gilmar Antônio dos Santos, por 10 minutos, para falar sobre a questão da saúde no município e tornar público a visão do Fórum Permanente de Saúde de Guarulhos sobre o atual quadro da saúde na cidade e as providências necessárias por parte do Poder Executivo. Seja bem-vindo. Só concluindo aí a fala do vereador Jorginho Mota, a Câmara Municipal não faz cadastro, apenas identificação das pessoas que entram através do RG e do nome, né? Então, a Câmara não disponibiliza cadastro, porque também não tem cadastro de visitantes aqui. Todo instituto, ou todo órgão, ONG, partido político que faz algum evento na Câmara, tem a liberdade de organizar o evento da maneira que melhor achar. Então, pode ser que esse instituto tenha algum cadastro, né? Eu vi que rodou nas redes sociais, inclusive eu recebi o vídeo de um cidadão que encontra-se aqui presente, o senhor Tikulov, e tomei conhecimento desse vídeo que o vereador Jorginho Mota falou através do WhatsApp. Para mim foi uma surpresa, porque não temos esse tipo de organização de cadastrar endereço. Então, a Câmara Municipal não compartilha dessa vontade e não faz isso, entendeu, vereador? Então, fica tranquilo que, se teve algum envio de cadastro, se alguém tem o endereço dessa pessoa que recebeu a informação, ela passou esse cadastro para outra entidade ou outro órgão que não foi a Câmara Municipal, tá bom? Com a palavra, senhor. Olá. Senhor Gilmar Antônio dos Santos. Perfeitamente, presidente. Primeiro, agradecer à Câmara dos Vereadores de Guarulhos pela oportunidade de poder aqui dialogarmos um pouco. Também agradecer a todos que nos acompanham, né, nas redes sociais, os vereadores aqui presentes, e dizer que é com muita satisfação que a gente vem aqui trazer um olhar daquele que hoje representa o Conselho, não o Conselho, mas o Fórum Permanente de Saúde na cidade de Guarulhos, né? Então, é nessa condição que a gente comparece aqui hoje para tratar de um assunto tão relevante, que é a questão da saúde e o seu atual quadro que a cidade vivencia. Inicialmente, quero aqui dizer, presidente e demais vereadores, que no nosso entendimento, né, existe um planejamento estratégico por parte da atual gestão, né, de cuidar da saúde na cidade. E que, ao nosso ver, é uma estratégia, no nosso entendimento, a estratégia equivocada, pois ela parte do princípio de sucatear os serviços existentes com o propósito de terceirizar, né? Então, para a gente, isso é muito claro, e com base nessa estratégia, produz os seus efeitos, né? E eu faço essa observação por olhar para a questão da saúde quando a atual gestão assume a questão da saúde na cidade. Tínhamos nos nossos quadros pouco mais de 500 médicos concursados, e esses números hoje circulam em torno de 200 médicos concursados. Então, a partir desta referência, né, a gente tem leitura, e aí com base em ter composto também o Conselho Municipal
da saúde na cidade de Guarulhos pelo período de 1 ano e 8 meses, onde a gente ali teve a oportunidade, já nos primeiros 4 meses do Conselho, observar, analisar ou fazer uma leitura de como se dava o quadro da saúde e as políticas locais. E aí, naquele instante, observamos o seguinte, né? O patrimônio predial, e, de uma forma geral, tá, se encontrava sucateado e não se tinha uma política de conservação, né? E aí, naquele instante, propomos que seria importante se fazer ali um contrato guarda-chuva para cuidar do patrimônio, mas também se observava também que não tinha uma política de fixação dos profissionais da saúde na cidade, né? E aí, no tocante a isso, observou-se que, para além dessa redução significativa do quadro de saúde, o salário dos profissionais da área da saúde também é infinitamente inferiores aos valores praticados na região metropolitana. E aí fica claro quando observa que um médico que atua aqui em Guarulhos, aqui, por exemplo, na Ponte Grande, e que tem um salário da ordem de 17 a 18 mil reais, porém, quando ele passa a ponte do lado de lá, em São Paulo, o salário que se paga lá é da ordem de 24 a 25 mil. Então, não existe um pensamento e fixação dos profissionais aqui. Para além disso, né, a gente, ao longo do tempo, foi observando que essa política de sucateia para privatizar, né, tornou-se claro para a gente quando observa que, progressivamente, tá, os recursos que antes era destinado para a manutenção dos quadros da saúde, cuidar da saúde na cidade de Guarulhos, através dos profissionais concursados, foram diminuindo ao longo do tempo, né? E hoje, os recursos da saúde, e aí vocês que estiveram aqui pela manhã e que acompanharam a questão das prestações de conta referente ao primeiro quadrimestre, tá? O que se percebeu é que, no tocante a investimento, há uma redução significativa nos percentuais de investimento, que já chegou da ordem de 29% a 30% do orçamento, e hoje é algo em torno de 22,5% do orçamento. Isso é significativo, né? Para além disso, quando se reduz os investimentos em recurso próprio e passa a se investir em terceirizada, nas OSs, a gente observa que a qualidade do serviço foi se perdendo ao longo do tempo, né? E não à toa, a gente registra aí nas mídias sociais, nos jornais de televisivo e também nas mídias fechadas e abertas, que a qualidade do serviço das OS tem deixado muito a desejar, né? São filas e filas imensas, tá? Famílias perde-se muito tempo para ser atendido. Recentemente, se observou que os usuários do serviço de saúde ficavam, em média, aí, 11 horas, 12 horas aguardando o serviço, né? E, diante desse quadro, tá, o que se observou também, e aí eu vou aqui apontar algo bem específico, e penso que essa casa pode contribuir nesse sentido, tá? Que é assim, o Ministério Público Federal, em 2021, através, eu não estou me lembrando aqui, a nomenclatura da entidade que cuidou desse assunto, elaborou-se um relatório que apontou o seguinte: o método praticado nos processos de contratação, embora, tá? E aí eu vou me ater especificamente o caso Gerir, tá? Que naquele momento, tá, se identificou que a empresa Gerir, ao ser contratada, ela própria teria contribuído no processo de elaboração dos processos de licitação,
né? Se vocês aqui que tiverem interesse, eu disponibilizo o relatório que cuidou desse assunto para que possa servir de base de eventuais providências que vocês imaginem ser necessário, tá? E uma outra questão que para a gente também é bastante caro, tá? É observar que a qualidade de serviço ofertado na cidade de Guarulhos, tá? Embora per capitamente, embora se gaste um valor significativo por habitante, e no interior de São Paulo esses valores são menor, a qualidade dos serviços prestados lá é bem melhor do que a qualidade que se presta aqui, né? E dizer que as filas por lá são bem menores e as qualidades do atendimento do serviço são bem mais atraente e mais satisfatório, né? E uma outra questão que eu acho que é bastante relevante é observar que os investimentos, em termos numéricos, mais uma vez, vem aumentando ano a ano, mas percentualmente é inferior ao que já foi outrora, quando ofertava serviços bem mais adequados. E dizer que o Conselho Municipal de Saúde, embora a gente não faça parte, né, mas temos representante lá no Conselho Municipal de Saúde, acompanhamos de perto essa questão da saúde na cidade e temos grande preocupação, tá, com as famílias que nos últimos tempos têm passado por essa questão da pandemia da dengue, né? Pois observamos que falta planejamento estratégico por parte dessa gestão quando não leva em conta a realidade do que acontece na cidade e adota referências de uma outra época. Por exemplo, o planejamento para cuidar da dengue nesse ano teve como referência o ano de 2018, quando não houve dengue. Logo, a previsão de casos de dengue era da ordem de 4 mil e poucos casos, e hoje já estamos falando de 67 mil casos de dengue no início desse mês, ou no dia 27. E, para além disso, tem trazido consigo as mortes dos nossos munícipes. Então, assim, estamos muito preocupados e quero dizer que essa casa tem corresponsabilidade com esses acontecimentos, pois é atribuição da casa fiscalizar e propor melhoria para a questão da saúde. É isso e muito obrigado pela oportunidade. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Questão de ordem, vereadora Carlina. Pela ordem, presidente. Para justificar a ausência do vereador Jaime Júnior por motivos partidários. Registrado, vereadora. Obrigada. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Do Rede Solidariedade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela senhora Maria Antônia de Torres, que é avó do professor Paulo, lá da escola Mário Bombacei. Ontem eu liguei para conversar com ele a respeito de uma atividade aqui da casa e descobri que ele estava no velório. Então, eu quero prestar os meus sentimentos a toda a família e toda a família da escola, porque a escola gosta muito do professor e certamente está acompanhando esse momento doloroso da vida dessa família. Um minuto de silêncio, senhor presidente. Defiro pedir Vossa Excelência, meus sentimentos, 1 minuto de silêncio.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Artigo 151. Pelo artigo 151. Presidente, eu tive conhecimento através das redes sociais de algumas ONGs e associações da cidade que trabalham e cuidam das nossas crianças com deficiência, e essas associações estavam reclamando, né, e pedindo para que pudéssemos interceder com relação aos repasses do governo municipal, que estariam atrasados. Esse vereador imediatamente tomou uma posição, fiz um documento, né, já protocolei, pedi ao prefeito o máximo de urgência para que esses pagamentos fossem atualizados, porque estas associações, essas ONGs, precisam realmente desse dinheiro para que possam seguir trabalhando com essas crianças, né? E não só fiz isso, como também estive na Secretaria de Assistência Social, falando com o secretário Fábio Cavalcante, que me disse que esses atrasos aconteceram devido a um novo cadastramento que foi feito, um novo cadastro, e que acabou dando aí alguns impasses na questão do repasse. Mas o secretário Fábio, me garantiu que até a próxima semana, até o dia 8, esses repasses certamente já seriam atualizados, e essas ONGs, essas associações já estariam aptas a receber esse repasse, né? Porque nossas crianças, pela liderança do Partido Agir, presidente. Pela liderança do Agir, vereador. Essas ONGs têm feito um trabalho muito importante aqui na nossa cidade. E essas crianças precisam muito, né, que essas ONGs, né, que o terceiro setor funcione. O terceiro setor realmente é um parceiro do poder público, né? Então, nós temos realmente que apoiar o terceiro setor. A única coisa que eu acho muito desagradável, né, e eu vou aqui expor, é a questão de algumas pessoas utilizarem, né, dessa questão do pagamento, né, do atraso do repasse, para fazer política, né? Essas famílias, elas estão nessas ONGs, não é porque elas não precisam, não é porque elas querem, é por necessidade, né? Porque, infelizmente, hoje nós temos aí o SUS, que nós não encontramos um neuropediatra, é difícil um neuropediatra, e não é porque o SUS não queira contratar, é que hoje, realmente, neuropediatra está em extinção. Os médicos neuropediatras, os que têm, que são poucos, muitos não querem trabalhar para o SUS. Então, a gente encontra muita dificuldade nas terapias. Questão dos convênios agora. A gente sabe esses convênios pedindo uma coparticipação que torna muito difícil. Agora, eu queria fazer um apelo. Não use essa questão para fazer política, né? O governo municipal está falhando com relação aos repasses, está falhando. Pontuei ao prefeito, pontuei ao secretário. Temos que atualizar os pagamentos, e eu vou cobrar a Secretaria da Assistência Social, vou cobrar o prefeito Guti, para que esses repasses, o quanto antes, sejam restabelecidos, porque realmente essas instituições precisam, né? Na verdade, não é só as instituições, eu falo aqui também por essas famílias atípicas, que realmente
contam constantemente com essas associações e ONGs do terceiro setor. Queria aproveitar o ensejo aqui para dizer também que nós temos, vereadora, tem um centro de acolhimento para as famílias atípicas, que fica na rua Sérgio Porto, número 50, no Jardim Maia, chamado Espaço Azul, onde nós acolhemos as famílias atípicas, não só as famílias, mas as crianças também, gratuitamente, né? E lá não é ONG, lá não é associação, lá é um espaço que eu mantenho por meus próprios recursos e com a ajuda de voluntários. Até queria aproveitar aqui para agradecer todos os voluntários que têm feito toda a diferença no atendimento de mais de 280 famílias. Hoje o Espaço Azul está atendendo mais de 280 famílias. E temos mais de 100 famílias na lista de espera. Então, é importante que possamos aí unir forças para ajudar não somente a causa autista, não somente a causa da síndrome de Down, mas todas as causas da pessoa com deficiência, né? Queria agradecer ao presidente Ticiano Americano pela propositura na última sessão da lei, né, que permite que o autista possa andar com seus utensílios, com seus objetos pessoais, sem o impedimento, que o autista possa levar o seu alimento para consumo na escola, no shopping, no teatro, aonde ele quiser, porque nós temos crianças, nós temos autistas que têm seletividade alimentar, assim como eu tive seletividade alimentar, né, assim como meu filho tem seletividade alimentar. Então, essa propositura é muito importante. E rogo aqui ao nosso prefeito Guti que nos ajude ao quanto antes sancionar essa lei, presidente, para que possamos comemorar, né, mais uma lei, mais uma propositura de lei, mais algo que vai ajudar imensamente na nossa causa da pessoa com deficiência. Então, obrigado, presidente. Uma ótima tarde. Obrigado, vereador. Vossa Excelência faz parte dessa conquista. Vossa Excelência que é um defensor da bandeira dos autistas e conte comigo sempre. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 14ª sessão extraordinária de 15 de maio de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 15ª sessão extraordinária de 15 de maio de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 16ª sessão extraordinária de 15 de maio de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nomeio a vereadora Márcia Tasquete Adoc para secretariar os trabalhos. Item primeiro, a nossa secretária para leitura. Leitura, discussão e votação, requerimento de informação 125/2024, informações sobre possíveis ausências de médico no pronto atendimento de saúde, Dona Luísa. Autor, vereadora Gladys Betinho Acredite. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item segundo. Tá. Leitura, discussão e votação, requerimento 126 de 2024, informações sobre
Acompanhantes terapêuticos na Escola Municipal Professora Nádia Maria Seabra Santos, localizada no Jardim Vila Galvão. Autor Gladys Betinho, acredite. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Questão de ordem. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, eu estava observando a composição do plenário e nós não temos 18 vereadores em plenário. Gostaria de pedir a Vossa Excelência a verificação de quórum. Defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador. Tendo em vista visualmente a falta de quórum regimental, dou por ser errado a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 29ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. Hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 2 requerimentos. Já no pequeno expediente, os vereadores usaram a tribuna para discutir diversos temas relativos à administração aqui da cidade. Entre eles está a interdição temporária da ponte de pedestre que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Um outro assunto comentado aqui na sessão foi a aprovação recente daquela lei que permite isenção de IPTU a quem recebe o benefício da a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei foi aprovada aqui em plenário, já em 2 discussões, e está aguardando sanção do prefeito. Também foi comentada aqui, durante a sessão, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria da Fazenda, que aconteceu nesta segunda-feira. E você pode, inclusive, acompanhar a reprise dessa audiência na íntegra durante a programação da TV Câmara Guarulhos. A gente vai, então, encerrando essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima segunda-feira em mais uma sessão ordinária, a partir das 2 horas da tarde. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.